Marcos capítulo 9, versículo de número 14. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre nesta manhã. Glória a Deus. Meus irmãos, amada igreja do Senhor Jesus, imagine-se no meio de uma multidão, cercada por vozes desesperadas e olhares ansiosos. Um pai com lágrimas nos olhos, ele suplica por ajuda. E seu filho, como diz a palavra do Senhor,
está possuído por um espírito maligno que o lança em convulsões terríveis. E os discípulos de Jesus então tentaram expulsar aqueles demônios, mas, conforme o texto sagrado diz, falharam. A esperança parece naquele momento daquele pai desaparecer. Mas então Jesus, o Mestre, o Senhor dos Senhores, ele chega. E esta cena não só demonstra o grande poder de Jesus Cristo de Nazaré, mas também nos ensina profundas lições de suma importância sobre a fé, a oração e também o amor incondicional de Deus pelas nossas vidas. Oh, aleluia! Então nós vemos aqui primeiro o desespero daquele pai. O pai se aproxima de Jesus descrevendo o tormento contínuo que seu filho estava vivendo, como o texto sagrado diz. E ali então ele explica como os discípulos não conseguiram curá-lo, como diz a palavra do Senhor. E naquele momento então nós vemos que através da palavra do Senhor, o pai ele implora Jesus após os discípulos não conseguirem expulsar aquele demônio. E o menino aqui ele é descrito como um jovem lunático, como diz a palavra. Ou seja, podemos dizer que este menino ele sofria de ataques epiléticos, ou seja, sofria muito. Porque nós vemos que, como diz o pai dele relatando para Jesus, que ele espumava a sua boca, rangia os seus dentes, ou seja, aquele demônio jogava aquele jovem no fogo, lançava aquele jovem na água para destruir a vida daquele jovem, como diz o texto sagrado. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o plano de Satanás contra a minha vida, contra a tua vida, contra os nossos familiares, é o que? É ele destruir as nossas vidas, destruir a nossa família, atacar até mesmo os nossos entes queridos. Mas nesta manhã Jesus está aqui para repreender todas estas castas de demônios, toda esta legião de demônios que estiver agindo lá dentro da tua casa. Ele vai sair nesta manhã em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. E no livro de Marcos aqui nós vemos que mais detalhes sobre a discussão entre os discípulos e também os escribas. O espírito mudo e surdo frequentemente, como eu disse, ele lança aquele menino, aquele jovem no fogo, ele lança na água. Agora em Lucas ele vai dizer que a multidão está atônica, aleluia, e o pai suplica reconhecendo a gravidade e a condição que o seu filho estava vivendo, ou seja, uma condição deplorável. Meus irmãos, é isso, o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar e para destruir, mas Jesus ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Se nós olharmos, meus irmãos, quantas pessoas que não estão sofrendo ataques, aleluia, do diabo, setas malignas, quantas pessoas que não estão oprimidas, mas nesta manhã Jesus, através da tua palavra, ele está libertando os cativos aqui nesta manhã. Não adianta, o demônio pode se levantar, pode se espernear, mas ele está vencido e está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia. Em momentos, meus irmãos, de desespero, muitas vezes nós buscamos soluções humanas que podem falhar.
porque nós sabemos que o homem, ele é limitado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas nós sabemos que através da palavra de Deus, que a verdadeira esperança e a cura, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Como você pode se voltar a Ele em momentos de necessidade e receber também a sua vitória, receber também a cura e também o livramento, aleluia. Pense, meus irmãos, em um momento de sua vida em que, quem sabe, você também se sentiu em um momento, aleluia, desesperado, sem saída, sem alternativa nenhuma, e eu pergunto para você, como que você reagiu? Como que você poderia ter buscado mais a Jesus neste momento? Porque somente Jesus, ele tem a palavra de vida eterna, somente Jesus, ele tem o poder para libertar aquele que está escravizado por Satanás, somente Jesus Cristo, aleluia. Porque não adianta esses espíritos malignos, não adianta você querer correr atrás, quem sabe, da medicina, quem sabe buscar ajuda, aleluia, através do homem. Não, o único que tem poder para libertar é Jesus Cristo de Nazaré, porque esta legião de demônios, como diz no texto, o próprio Senhor Jesus, ele declarou que esta casta de demônios, ela só sai através da oração, através do jejum, porque ele não suporta, porque quando nós oramos, quando nós consagramos a nossa vida, Deus derrama o seu poder, as pessoas são curadas, são libertas, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, que sempre quando eu estou ministrando a palavra de Deus, sempre eu falo, alerto a igreja sobre o valor da oração, sobre o valor do jejum, aleluia, porque tem legiões de demônios que ela não sai, a não ser através de nós jejuarmos, de nós orarmos, de nós descermos mais, de nós buscarmos mais a presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui também que Jesus, ele faz uma repreensão pela falta de fé naquele momento dos discípulos, porque Jesus, ele disse assim, Jesus, ele repreendeu a geração incrédula, destacando que a falta de fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele fala de uma geração incrédula, de uma geração perversa. A sua repreensão, ela é direta, a sua repreensão, ela é enérgica. Lá no livro de Marcos, Jesus, ele lamenta a falta de fé, e ele chega até mesmo questionar, dizendo: quanto tempo ainda terá que suportar essa incredulidade? Ou seja, meus irmãos, nós não podemos colocar a dúvida em nossos corações, mas nós temos que crer, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê, diz a palavra. Sabe por quê? Porque a fé, ela é crucial na nossa caminhada com Deus. Onde em sua vida você tem lutado com a incredulidade, peça a Deus nesta manhã para fortalecer a sua fé, porque foi isso que aquele pai, ele fez, aleluia. Ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E naquele momento Jesus repreendeu aquele espírito, e o seu filho foi liberto para a honra e a glória do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós temos que identificar as áreas, aleluia, em nossa vida, onde talvez você se sente que a sua fé está fraca. Peça para Deus acrescentar, peça para o Senhor arrancar a incredulidade. Quais passos que eu devo dar, pastor, aleluia, para fortalecer a minha fé? Aleluia. Primeiro passo, a leitura da Bíblia. Segundo passo, a oração. Terceiro passo,
o jejum. Quarto passo, a comunhão com os outros irmãos, através através desta palavra que Jesus está dando aqui. A nossa fé, ela vai ser acrescentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a própria palavra do Senhor, ela diz que a nossa fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais nós meditamos nesta palavra, mais a nossa fé, ela vai sendo acrescentada. Mas nós vamos tendo fé, aleluia, fé que move montanha, fé que recebe milagres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui neste texto sagrado, aonde Jesus também se trata aqui do pedido desesperado do pai daquele jovem que estava desesperado, porque não aguentava mais ver o seu filho sofrer, não aguentava mais ver o seu filho naquela situação. Porque é triste, meus irmãos, quantos pais, quantas mães que sofrem pela situação dos seus filhos, que muitas vezes, aleluia, estão nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. Isso é duro, é difícil para a vida de um pai, para a vida de uma mãe. Quantas talvez até mesmo sofrendo por essas doenças malignas, por essas depressões, por convulsões, por ataques epiléticos. Mas Jesus, ele tem o poder para libertar, porque nós vemos que o pai desesperado, ele clama ao Senhor, e após ele clamar, nós vemos aqui a resposta de Jesus, porque o pai clamou e diz: eu creio, Senhor, ajuda a minha falta de fé. E Jesus respondendo disse: o menino já está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, eu quero dizer para você, eu não sei o que você está precisando receber da parte de Deus aqui nesta manhã, mas se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele também já acrescentou a tua fé, e você não vai sair da mesma forma que você entrou, mas você vai sair daqui curado pela glória e o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus. E o detalhe que me chama a atenção deste texto sagrado é o diálogo que revela ali a luta interna do pai daquele jovem, daquele lunático, como diz a palavra do Senhor, e também entre a fé e a dúvida que estava no seu coração. Ele reconhece a sua fé imperfeita, e naquele momento ele pede então ajuda para superá-la. Ele diz para o Senhor: Senhor, arranca a minha incredulidade. E Jesus naquele momento mostra então compaixão e também prontidão para socorrer, para ajudar aquele pai, aleluia, independentemente da fraqueza da fé do pai, mas Jesus estava ali para socorrer o seu filho e operar o grande milagre na vida daquele jovem. E mesmo quando a nossa fé é fraca, mas eu quero dizer para você, nós podemos clamar a Deus por ajuda, pedir socorro por Jesus. Reconhecer nossa fraqueza é o primeiro passo para a verdadeira força. Como você pode ser honesto com Deus sobre as suas dúvidas, porque como disse, nós reconhecer a nossa fraqueza, o Senhor lhe fala lá em Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque quem nos fortalece é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluias. E nós vemos, meus irmãos, através da palavra de Deus, a cura milagrosa na vida daquele jovem. Jesus, ele expulsa o espírito maligno e ele cura aquele jovem, como diz a palavra do Senhor. E a cura, ela foi imediata. Após a repreensão de Jesus aos demônios, aqueles demônios saíram da vida daquele rapaz. O espírito ali, ele clama, ele começa a agitar violentamente o menino antes de sair, e diz ali que Jesus então lhe toma o menino pela mão e ele o levanta
levanta naquele momento, e quando o menino levanta, já está liberto para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus, igreja, Jesus tem poder sobre todas as coisas, incluindo nossos maiores temores e também enfermidades. Jesus, Ele tem poder. Em que área da sua vida nesta manhã, quem sabe, você precisa que Jesus, Ele toca aqui nesta manhã? Quem sabe você chegou aqui com um tipo de enfermidade, quem sabe você está passando um problema lá dentro da sua casa, no seu lar. Ei, Jesus, Ele vai tocar hoje, o milagre vai acontecer hoje, não vai ser amanhã, mas vai ser hoje, porque foi o próprio Espírito Santo que te trouxe aqui. Então levante a tua mão e já vai recebendo aí esta palavra profética sobre a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Pode adorar, pode glorificar ao Senhor. Oh, aleluia. Reflita nesta manhã, reflita sobre algo que você considera impossível de resolver. Aleluia. Reflita aí um pouquinho, aleluia, em qual área, o que você considera impossível acontecer na sua vida, impossível de resolver neste momento. Lembre-se de que Jesus tem poder sobre todas as coisas. Ore, entrega essa situação a Ele e confia na soberania do Senhor, porque Ele vai operar um milagre na tua vida aqui nesta manhã. Só quem crê que Ele vai operar, levante a tua mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tudo é possível ao que crê, diz o Senhor. E nós vemos aqui também, meus irmãos, para nós concluirmos a mensagem nesta manhã, nós vemos que Jesus também, Ele fala da suma importância sobre a oração e também sobre o jejum. Aleluia. Jesus, Ele explica aos discípulos que certos tipos de espíritos só podem ser expulsos com oração e com jejum. Aleluia. Olha só, meus irmãos, como é forte. Eu estava olhando ontem um vídeo. Olha só como muitas pessoas eles contradizem a Escritura do Senhor. Estava olhando ontem um vídeo que me enviaram para mim. Um pastor, ele estava pregando a palavra de Deus ali num culto, a igreja lotada, a igreja cheia. E num trecho da mensagem ele falou assim: olha, para expulsar demônios não precisa estar em oração. Para expulsar demônios não precisa jejuar. Mas aí esse é o texto sagrado. O próprio Senhor Jesus, Ele está falando: olha, esse tipo de espírito, ele só é expulso com oração e com jejum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aleluia, não tem como a palavra de Deus ser distorcida. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa o comodismo, porque muitos hoje já não querem mais orar, não querem mais jejuar. Por isso que muitas vezes as coisas não estão dando certo. Por isso que muitas vezes a tua vida está do jeito que está. Por quê? Porque deixou de orar, deixou de jejuar. Ei, meus irmãos, tem coisa na nossa vida que o Senhor, Ele quer que nós descemos um pouco mais. O Senhor quer que nós buscamos um pouco mais. O Senhor requer que nós consagramos um pouco mais, para que nós viemos receber a vitória de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias. Isso é o que? Isso é a estratégia de Satanás.
A estratégia do diabo, porque ele sabe, meus irmãos, quando a igreja, ela é uma igreja de oração, não tem blá blá blá, não tem conversa, o milagre acontece mesmo, porque quando tem oração, tem jejum, o diabo ele cai por terra, e o nome do Senhor, ele é glorificado. Orianda rasturi me clama lavaias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, não estou aqui criticando, não estou falando mal, aleluia, mas você tem que refletir, você tem que prestar atenção, porque muitas vezes lugares aí que pessoas estão indo, pessoas estão chegando possessas, estão chegando problemáticas, estão chegando enfermos, estão saindo da mesma forma que entrou. Por quê? Porque está faltando obediência, está faltando oração, está faltando jejum, porque quando a igreja ora, Deus ele move as mãos e o milagre acontece sobre as nossas vidas. Oh, aleluia, pode louvar, pode glorificar. Glória a Deus. E nós vemos aqui que no livro de Marcos, o próprio Senhor Jesus, ele destaca a necessidade da oração e do jejum para lidar com certas batalhas espirituais. Ei, meus irmãos, tem batalhas que nós só vamos vencer através da oração, através do jejum. Aleluia. Se está difícil esta batalha, comece a orar, comece a jejuar, que você vai ver a diferença. Aleluia. No começo você vai perceber que parece que está apertando um pouquinho mais, porque assim, isso é estratégia do diabo, porque quando nós começamos a orar e ele se levanta com mais fúria, sabe por quê? Ele começa a apertar um pouco mais, porque ele sabe que ele vai ser derrotado, ele sabe que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Então começa a orar, começa a jejuar, porque esta batalha você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia. Você vai vencer em nome de Jesus, porque é uma batalha espiritual, meus irmãos. Aleluia, eu já preguei sobre aleluia, as armaduras celestiais que fica no livro de Efésios. E você tem que compreender uma coisa, que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. A sua batalha não é contra o seu filho, a sua batalha não é contra a sua esposa ou contra o seu esposo, não. A sua batalha é contra Satanás, que está usando ele, e através que você vai vencer é através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Você vai vencer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Não desista, não desista, não desanime, porque Jesus está no controle. Uma vida de oração e jejum nos conecta diretamente no altar de Deus, porque quando nós estamos em jejum, consagração, quando nós estamos orando a Deus, nós estamos o quê? Nos conectando profundamente com Deus, e através de nós conectar profundamente com Deus, nós, aleluia, estamos ali sendo fortalecidos pelo próprio Espírito Santo, que vai nos fortalecer. Aleluia. Então, meu irmão, nós temos que orar, temos que jejuar, temos que colocar a nossa vida diante do altar, porque quanto mais oração, mais milagre, quanto mais jejum, mais milagre. E o diabo, ele não vai ter força para tocar na tua vida, não porque você é mais forte, mas porque você vai estar consagrando a tua vida na presença do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu até tento, mas faça um plano específico para aumentar a sua prática de oração e jejum. Começa aos poucos. Não precisa, aleluia, você começar, aleluia, já querer fazer tudo num dia só. Não, começa aos poucos. Faça um jejum hoje, faça um jejum, aleluia, daqui 3 dias. Vai começando ao pouco. Ah, pastor, eu não consigo orar. Começa a orar, ore 5 minutos. Aí vai prolongando. Outro dia ora 10, outro dia ora 15, outro dia ora 20. Quando você menos esperar, você está orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, derramando as lágrimas na presença do Senhor. Mas comece a orar. Oh, aleluias.
Glória a Deus, porque não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Creio que todos vocês aqui têm experiência. Quando você dobra o joelho para orar, parece que bate um cansaço enorme, não é assim? Bate aquele sono, aquele cansaço, aleluia. Mas o que? Porque é uma batalha espiritual, é uma luta travada ali. Você não está lutando contra a carne, contra o sangue, mas você está lutando contra Satanás. Mas começa aos poucos, aleluia. Entra dentro do seu quarto, tranque a porta lá, esqueça o celular, deixa o celular desligado lá fora do quarto, dobra o joelho lá e começa a orar. Hoje ora 5, amanhã ora 10, amanhã ora 15, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando você menos esperar, você já está orando 1, 2 horas, e quando você menos esperar, esse problema que você pensou que não tinha mais solução, Jesus já entrou com a providência, e o nome do Senhor já foi glorificado na tua vida. Aleluia. E essa história, para nós concluirmos a mensagem nesta manhã, a história do jovem lunático nos desafia a examinar a nossa própria fé e também a nossa total dependência de Deus. Ela nos lembra que em meio ao desespero, Jesus é a nossa esperança, Jesus Ele é a nossa força, e através da fé, oração e jejum, nós podemos experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas, porque Ele transforma. Reflita, meus irmãos, nesta manhã, reflita sobre estas lições que nós aprendemos aqui através desta mensagem, e busca uma relação mais profunda com Cristo, busque uma intimidade mais profunda com Jesus, confiando nele em todas as circunstâncias da sua vida. Pode adorar, pode glorificar ao Senhor. Oh glória, que o Espírito Santo de Deus continua falando em cada coração aqui nesta manhã.